Olá, paz seja convosco. Eu me chamo Ramos e eu estou aqui hoje para nós falar sobre um assunto muito polêmico, um assunto que tem sido pouco falado hoje no nosso meio cristão, mas tem sido discutido por muitas pessoas. Sabe qual que é o assunto de hoje? Nós iremos falar sobre o aborto. Deus permite o aborto? Deus é contra o aborto? Mas antes de nós entrar nesse assunto polêmico, eu gostaria que você aqui embaixo se inscrevesse no canal, curtisse e compartilhasse. E também escreve nos comentários, se você já ouviu falar, o que você acha sobre este assunto polêmico. Antes de nós falar sobre este tema, aborto, eu quero contar uma história sobre um homem chamado Eliseu. Eliseu, ele era um grande profeta usado por Deus. E Eliseu, onde ele passava, ele era reconhecido como um grande homem. Um homem que Deus usava. Só que chegou um certo dia que uma mulher, uma sunamita, resolveu preparar na sua casa, conversando com seu marido, preparar um lugarzinho para Eliseu quando ele chegasse de viagem. Esse homem, ele era muito bem recebido na casa deste casal. E um dia ele falou, olha, você vai ter um filho. E ela fala, não me dê falsa esperança, porque o meu marido é idoso. Só que passado um ano, essa mulher, ela tem um filho. Esse filho começa a crescer. E um certo dia o seu pai, trabalhando no campo, este filho foi falar com seu pai. Só que quando ele chegou perto, ele começou a se queixar com grande dor de cabeça. E ele falou, não, vai para a sua casa, você, meu servo, pega ele, leva ele para a sua casa, que a mãe dele vai cuidar dele, vai tratar dele. E chegando na sua casa, esse filho, ele começou a passar mal. E a sua mãe pegou ele no colo. Só que ele acabou morrendo. E essa mulher sunamita, ela fala, não, vamos chamar esse homem de Deus, vamos chamar Eliseu, porque eu creio que ele pode resolver essa situação. Foi chamado Eliseu, Eliseu manda o seu servo, fala, vai à frente e coloca este cajado perto do menino. E ele vai voltar a viver. Só que, feito aquilo que o profeta tinha mandado, não aconteceu. O seu servo volta e fala, olha, não resolveu. Então Eliseu fala, não, deixa que eu vou lá com ele. E chegando Eliseu na casa do menino, ele estava sobre a cama e estava morto. Eliseu orou ao Deus do céu. E deitou sobre o menino. E o menino, a Bíblia vai falar que ele espirrou 7 vezes. Após isso, o menino voltou a viver. Voltou a ter vida. Sabe o que isso quer dizer? Os homens de Deus, eles preservam a vida e não a morte. Todo homem de Deus, ele tem que conservar a vida. Não importa de quem for, deve-se conservar a vida. Porque Deus deu a vida e só Deus pode tirar essa vida. E para nós falar sobre esse tema, sobre aborto, sobre o que tem sido muito discutido no nosso meio, muitas vezes não temos uma resposta para dar a essas pessoas que são a favor do aborto. Eu quero que você medite no Salmo 139, versículo 14 e 16. Diz assim, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda
informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando eu nem ainda uma delas havia. Aqui o salmista ele está relatando que Deus ele já conhece desde o ventre da sua mãe, antes de um primeiro osso ser formado, antes dos braços, as pernas, antes do corpo ser formado, Deus já conhece aquela vida que está sendo criada ali. Sabe por quê? Porque Deus é a favor da vida. Deus é a favor da vida e não da morte. Sabe por quê? Porque toda a criação dele, ele abençoou. Tudo aquilo que tem fôlego, Deus abençoou. Mas muitas pessoas desinformadas, elas falam, não, você pode abortar, não tem problema nenhum. Porque você sabe se você vai poder criar sim ou não. Muitas pessoas falam isso. Olha, aborte. Afinal, a criança não vai ter pai. Aborte, é melhor abortar do que uma criança vir ao mundo para sofrer. Olha, é melhor abortar porque nós não vamos ter condições de poder criar essa criança no mundo. Errado, muito errado. Não há desculpa para o erro, para a falta de planejamento de uma mãe e de um pai. Mas Ramos, me diz uma coisa, em caso de estupro, eu posso abortar? Também não. Mas essa criança nasceu e eu não me programei, ela foi nascida do ventre de um estupro. Eu tenho condições de abortar? Não, você não pode. Essa criança ela pode crescer e você também pode colocar num lar de adoção se você não tiver condições realmente, mas nunca abortar. Como eu falei, um erro não pode levar ao outro erro. Eu quero te mostrar agora algumas pessoas que quase passaram pela fase do aborto. Eu quero te mostrar que homens que um dia foram planejados ser abortados, hoje se tornaram grandes pessoas no mundo. Mas antes disso, eu quero te mostrar que Jeremias e o apóstolo Paulo, eles, antes deles nascerem, eles foram chamados por Deus. Antes deles nascerem lá no ventre da mãe deles, eles já eram chamados por Deus. Entenda porque Deus, ele chama antes daquele feto, daquela criança existir. Ele chama muito antes. Eu vejo que João Batista, ele saltou no ventre da sua mãe, de Isabel, quando Maria, a prima da sua mãe, foi cumprimentá-la. Saltou de alegria no ventre. Eu também vejo um homem chamado Jesus Cristo, o meu Senhor e o teu Salvador, que após ele receber um convite de ir até a casa de um homem chamado Jairo, a sua filha estava enferma, estava morrendo. E ao chegar, a sua filha estava morta. E Jesus ele fala, não, ela não está morta, apenas dorme. Era uma linguagem daquele tempo que Jesus queria dizer. Mas ela estava morta. E Jesus, ele ressuscita aquela menina. Ou seja, Jesus trouxe a vida e não deixou a morte. Também eu olho para Jesus chegando numa cidade chamada Naim. E naquela cidade estava saindo uma viúva que estava chorando e o seu filho estava no caixão. Estava morto. Já tinha perdido seu marido, agora o seu filho. E Jesus, ele chega até aquela multidão da tristeza. Mas
ele traz alegria ao trazer aquele menino de volta. Aquele menino ressuscitou. Jesus preservou a vida. Assim eu e você também temos que preservar a vida e dizer não ao aborto e não ao mundanismo que está sendo pregado o mundo afora. Mas eu não tenho condições, eu não planejei, não é motivo para abortar. Não é motivo para destruir uma vida. E agora, como eu prometi, quero falar sobre 4 homens. Sobre 4 homens que poderiam ser abortados e hoje são grandes homens. O primeiro homem. Você lembra daquele seriado chamado Chaves? Pois bem, ele poderia ser abortado. A sua mãe sofre um acidente. E neste acidente o médico fala, olha, você vai ter que abortar o seu filho, senão você vai morrer. Mas ela fala, não, eu não vou abortar. E aí nasceu Chaves, como nós conhecemos. Um grande homem, que até hoje é lembrado por muitos. E se ele tivesse sido abortado? O segundo homem que eu vejo é Thiago Silva, um grande zagueiro e foi capitão da seleção brasileira. Também poderia ter sido abortado. Também poderia não ter vindo à vida. Porque a sua mãe, ela falou assim, eu não tenho condições de criar ele. Eu não tenho condições de ficar com ele. Ela chorou diante do seu pai, mas acabou preservando a vida. Terceiro homem. Você tem um iPhone? O terceiro homem é Steve Jobs, o criador da marca do iPhone. Ele mesmo poderia ter sido abortado. Mas sabe por quê? Ele não foi planejado. Então, quando ele nasce, ele é doado a outra pessoa. Mas a sua mãe pensou em abortar ele, por não ter as condições. Quarto homem, Cristiano Ronaldo. Sim, Cristiano Ronaldo também poderia ter sido abortado. Sabe por quê? A sua mãe também não tinha condições de criar. A sua mãe queria abortar ele. E quando ela vai até o consultório médico, ela fala, eu quero abortar. Mas o médico fala, não, eu não vou fazer isso. Eu não posso fazer isso. Esse menino vai nascer com muita saúde. E ainda mais, vai ser jogador de futebol. O médico ainda brincou com a mãe. E olha quem é Cristiano Ronaldo. Foi escolhido o jogador melhor do mundo. Tirando as outras premiações também. E se ele tivesse sido abortado? Você já imaginou quantas crianças já foram abortadas neste ano? Você já imaginou quantas crianças foram abortadas nos últimos 10 anos? Quantos Cristiano Ronaldo? Quantos Chaves? Quantos Steve Jobs? Quantos Thiago Silva já foram abortados? Pensa bem, reflita nisso. Não ao aborto. Preserve a vida. Pois os grandes homens da Bíblia preservaram a vida. Você também deve preservar a vida. Então este é o assunto, este é o tema polêmico que nós conversamos. Eu gostaria que você curtisse, compartilhasse e também se inscrevesse aqui no meu canal, onde toda semana teremos vídeos novos. Então, Deus te abençoe e obrigado por ficar até o final deste vídeo.